dá para perceber que quando ele está falando em inglês, more prepared to do what we were supposed a voz dele é bem mais grave do que quando ele está falando em português. Como nós sentimos o amor hoje se não fosse Romeu e Julieta. Forward, because Brazil is changing from a huge socialism to a much more liberal economy. Hello, Internet. Jonas here. Wait. This is not the way I talk at all. Vamos falar hoje sobre como falar inglês, como criar uma personalidade no seu inglês para que você consiga se tornar fluente. É estranho, mas quase todas as pessoas, quando falam outro idioma, meio que mudam de personalidade. Você já percebeu isso? Acontece com você quando você está tentando falar inglês? Se ainda não, talvez seja porque o inglês ainda não é natural para você. Eu vou falar um pouco disso hoje, então fique aí. Vou só lembrar aqui que você vai me ajudar muito. Eu agradeço bastante pela sua curtida aqui nesse vídeo, pelo seu compartilhamento. E toda quarta-feira, às 21 horas, venha participar das lives. Nada mais, nada menos do que aulas gratuitas em que você pode fazer a sua pergunta e eu vou responder dentro do tema sugerido para aquela live, tá certo? Então toda quarta-feira tem várias pessoas participando, inclusive de vez em quando eu vou dizer, quem me chamar primeiro no Skype agora vai poder conversar um pouquinho em inglês comigo ao vivo, certo? Então algumas pessoas para praticar, ou para mostrar o que já sabem, ou para fazer alguma pergunta mais específica, qualquer um pode conectar. E aí eu vou dar atenção exclusiva para aquela pessoa por 4, 5, 6 minutos. Depois eu volto à aula normal, tá certo? Então participem. Toda quarta-feira, 21 horas, horário padrão do Brasil, tá ok? Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas várias pessoas têm o costume de mudar o jeito que falam. Eu comecei a observar isso comigo mesmo, porque quando eu falava em português, minha voz funcionava de uma forma. E quando eu falava em inglês, minha voz ficava mais fã, eu começava a falar como Hey guys, what's up? Well, I'm not sure about that. Por quê? Porque alguns personagens de televisão que eu tentava imitar naquela época falavam dessa forma, com esse inglês nasal, que é bem comum nos Estados Unidos. Mas depois eu percebi, peraí, eu não falo assim em português, porque eu vou falar assim em inglês, eu vou mudar um pouquinho. E eu fui criando a minha forma de falar inglês. Isso é claro e óbvio em vários atores que atuam no Brasil e fora, como é o exemplo de Wagner Moura. Não sei se vocês já pararam para perceber, mas tenta escutar aí a diferença quando ele fala inglês e quando ele fala em português. Que o amor não seria o amor como nós o vemos, como nós sentimos o amor hoje se não fosse Romeu e Julieta. I think that production-wise and scripts-wise and character-wise, we are all more prepared to do what we were supposed to do, now that we have seen the first season. Dá para perceber que quando ele está falando em inglês, All more prepared to do what we were a supposed to voz dele é bem mais grave, é bem mais densa do que quando ele está falando em português. Como nós sentimos o amor hoje se não fosse Romeu e Julieta. Porque Because Brazil is changing from a huge socialism to a much more liberal economy. So, what I came to do here in US, it's also the first step to rescue our credibility. Não é verdade? Por que será que isso acontece? Depende muito do momento em que a gente está aprendendo o idioma. Mas o que é importante disso tem muitos errinhos que a gente comete porque a gente não tem uma mudança drástica da forma de como a gente fala o português e como falamos o inglês. Eu comecei a perceber isso mais precisamente com um amigo meu, que ele é gago. E um certo dia ele foi fazer uma pregação na minha igreja e ele não gaguejou. Ele não gaguejou. Conversando com ele, eu percebi que quando ele falava naturalmente com os amigos, ele falava com a voz mais aguda, ele falava mais assim e gaguejava bastante. Mas uma técnica que ele aprendeu é que se ele modificar a voz, no caso que ele escolheu, ele preferiu deixar a voz mais grave,
ele conseguia falar com uma fluência maior no próprio português, sem gaguejar. E foi muito interessante porque o cara passou 40 minutos falando e praticamente não gaguejou. Vocês veem esse jeito que eu falo português aqui nos vídeos? Quando eu estou falando naturalmente com minha família, com meus amigos, eu não falo assim. Eu também gaguejo um pouco, eu me atrapalho, eu nunca fui tão eloquente assim para falar sem gaguejar. Mas essa maneira aqui foi uma forma que eu encontrei de conseguir jogar uma metralhadora de palavras, vários tiros, sem parar o tempo todo para pensar no que eu vou dizer. Eu me agito, eu começo a falar com outra personalidade, que não é bem assim que eu sou no dia a dia. Eu sou bem mais calmo, entre aspas. Eu sou bastante irritado, beleza? Mas eu falo com uma voz mais baixa, normalmente, e quando estou em público eu não falo tanto. Então, eu criei essa personalidade. Você precisa fazer a mesma coisa para que seu inglês seja mais fluente. Então, só para terminar, eu vou dar aqui um exemplo lendo um pequeno texto com minha voz normal, sem tentativa de modificar para uma forma que seja mais fluente, e depois na forma modificada. The Hubble Space Telescope took an incredible image in 2009 of a galaxy being ripped apart. The galaxy was moving through a cluster of galaxies known as the Norma Cluster. Agora eu vou modificar a voz para ser uma forma mais fluente. The Hubble Space Telescope took an incredible image in 2009 of a galaxy being ripped apart. The galaxy was moving through a cluster of galaxies known as the Norma Cluster. Quando eu falo inglês, eu mudo a minha voz para essa forma mais animada de falar, parecer Fox News, aquela coisa de televisão e tal. Porque se eu for falar assim o tempo todo, como a gente fala no dia a dia quando tá meio entediado, eu gaguejo, eu paro, eu não consigo conectar as palavras. Mas quando eu acelero e coloco essa personalidade nova, meu inglês muda e fica bem melhor. E as pessoas compreendem bem mais. Por quê? Porque eu atuo o que eu estou falando e não simplesmente falo The Hubble Space Telescope took an incredible image in 2009. Certo? Então sua voz pode ser The Hubble Telescope took an incredible image in 2009. Sua voz pode ser The Hubble Space Telescope took an incredible image in 2009. Você decide como você vai falar, você decide que ator, que personalidade você vai imitar para que seu inglês fique o mais confortável para você e que você crie essa personalidade e essa ligação com o inglês que talvez você ainda não tenha, certo? Siga essas dicas. Minhas dicas normalmente não são de gramática, não são de pontos específicos. Eu quero fazer com que vocês pensem em aprender um outro idioma de uma forma diferente, saindo desse blá 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 de decore isso e vocês vão falar fluentemente. Tem muito mais coisa por trás, tem muito mais psicologia, tem muito mais forma de pensar que pode te ajudar, ok? Então siga meu canal e passe esse vídeo para os seus amigos. See you on the next one. Bye!